você tem uma restrição de mobilidade nessa região e tem uma restrição de mobilidade nessa região. Consequentemente, alguém tem que se mexer. Eu aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso. Nossa Senhora. É isso. Fala galera, estamos aqui com o Amando Marino. A gente tava, no último vídeo a gente tava lá, eu caída no chão, fui fazer um armlock no Hulk e me travei. E aí, ele estava lá, parecia um anjo. Realmente, né, aconteceu de forma inusitada, né? Tava lá fazendo um treininho de boxe com o Brunão e ela tava ali fazendo a gravação, aí daqui a pouco ela deu uma travada. Travou a coluna, na hora ali a gente deu uma olhadinha. Isso é muito comum nos esportes de uma maneira geral, mas também o pessoal às vezes trava em casa, varrendo. O corpo, quando ele sofre principalmente algum pinçamento de algum nervo, a gente está falando aqui da coluna vertebral, né? Daqui saem os nervos que vão para o corpo todo. É como um edifício aqui de mais de 30 andares, onde cada andar é responsável por um órgão, por uma víscera e por um grupo de músculos. Então, no caso aqui, ela deu um mau jeitinho e fez um pinçamento desse nervinho aqui. E na hora ali a gente conseguiu melhorar a mobilidade dessas estruturas. Quando isso acontece, muitas vezes tem mais coisas. Então já vem muitas vezes de um acúmulo de pequenas disfunções do dia a dia, né? Os famosos mau jeitos do dia a dia. E pode culminar com dando ruim dessa maneira, como aconteceu, né? Dando bem ruim. E já tá melhor você desde... Eu fiquei parada, sexta-feira eu fiquei lá de cama assim, eu não conseguia nem me virar pro lado, daí eu lembro que ele falava assim, ó, toda vez que vão movimentar, solta o ar, e eu lá virando na cama. Não, deu certo, daí no dia seguinte eu já tava 80% melhor, tava sentindo um pouquinho, mas eu já tava melhor. Domingo eu já tava 100%, mas eu falei, tá, não vou puxar peso, não vou fazer nada, porque quero estar 1000% na semana. Tirou o final de semana off. Uhum. O que nós vamos fazer? Existe um eixo principal no corpo, que é a cabeça, a coluna, que vai até o sacro e o cóccix, finalzinho. A gente sempre começa avaliando esse eixo, eu gosto bastante de começar avaliando o eixo, porque daí a gente consegue ter uma ideia de como está o corpo de uma maneira geral. Aqui nós estamos falando do sistema musculoesquelético, músculos, ossos, articulações. Mas a gente tem que lembrar que o corpo é uma peça única. Nós temos órgãos por dentro, conectados a esses ossos, inclusive a esses músculos, né? Tecido conjuntivo, que é o tecido que liga o corpo como um todo. Primeira coisa é a gente ver como está esse eixo, né? Naquele dia a gente conseguiu ter uma noção, mas quando entra na crise, o corpo ele manda é como se fosse um processo de defesa. Ele vai mandar os 650 músculos, os que tiverem pelo menos naquela região, proteger aquela região. Então uma pergunta importante, por que a coluna trava daquela maneira? Trava para proteger a estrutura neural. Ah, Armando, travei do ciático, torcicolo, né? A pessoa não consegue nem mexer o pescoço, fica só mexendo os olhinhos. Por quê? Porque de alguma maneira machucou o nervo ali e o corpo vai proteger. Tu falou aquele dia que eu tava meio torta na bacia, né? E eu sinto, quando eu tô treinando, fazendo abdominal, aquele de bater a perna assim, certo. Que ele sai e volta do lugar, sabe? A minha perna esquerda. E isso é bem comum, até porque quando a gente está deitado, o sacro, que é essa estrutura aqui, ele está fixo no chão, tá? Ele está estabilizado no chão. Então esse movimento que a gente precisa ter, que é um pequeno movimento na articulação chamada sacroiliaca, diferente de um movimento grande como um quadril, um joelho, um ombro, aqui a gente tem um movimento, mas é bem pequeno. Então esse movimento, quando eu estabilizo o sacro e eu movo esse osso aqui, que é o ilíaco, ele dá esse vamos dizer assim, esse pumpzinho, sabe? Ele dá esse pumpzinho. Mas isso é normal, não tem problema nenhum, tá? Agora, o que acontece com você, que a gente viu ali, é que você está com apresentando uma perna mais curta que a outra. E isso denota alguma torção dessa articulação aqui. Lembrando que quando a gente fala que é uma disfunção, não é que ela está fora do lugar, não é isso. Às vezes ela só perdeu mobilidade em determinada posição. Então a gente precisa tentar devolver essa mobilidade. Eu diria que esse método, essa filosofia que é a osteopatia, ela visa ajudar a restaurar a mobilidade das estruturas do corpo,
sejam os 206 ossos, dos músculos, dos órgãos, do crânio, todas as pecinhas do corpo precisam ter mobilidade. Então vamos. Vai deitar de barriga para Tô baixo, ansiosa. tá? Deitar de barriga para baixo Tá. e apoiar seu rosto aqui. Ai meu Deus, vai estragar. Isso, tenta encontrar uma posição confortável, tá bom? A disfunção dela no dia, a queixa principal, foi nessa região aqui. A gente tem essa primeira região aqui, essa segunda região aqui, entre crânio e cervical, entre a cervical e a torácica, entre a torácica e a lombar, foi onde você se lesionou, Sim. né? Depois a gente vai ter uma outra, que é aquela articulação que a gente acabou de falar ali, na sacroiliaca. Então essas 4 regiões aqui respondem muito pelo que acontece com o corpo. A gente aqui vai testar a mobilidade de todas as vértebras torácicas. Ó, aqui ela tem uma disfunçãozinha. A vértebra, ela tem que se movimentar, mas aqui, essa vértebra aqui, ela está sem mobilidade. Nesse nível, sai, por exemplo, a fiaçãozinha elétrica do estômago. Então, às vezes, isso daqui pode causar uma disfunçãozinha do estômago. Ó, aqui ainda existe uma restrição da mobilidade. Deixa eu ver uma coisa, com licença. Nessa região aqui, se a gente estabiliza a pelve, estabiliza a coluna e promove um movimento, a gente vai ver que existe um movimento um pouco exagerado nesse nível. Que aqui é L4, L5, L5 com S1. Então, o que pode acontecer na sua prática de treino? Você começar a forçar um pouquinho mais essa região aqui. Você tem uma restrição de mobilidade nessa região e tem uma restrição de mobilidade nessa região. Consequentemente, alguém tem que se mexer. Então, quando eu vou chutar, quando eu vou, enfim, caminhar, correr, eu estou forçando um pouquinho mais uma vértebra específica, aqui um disco no caso, né, que são os amortecedores entre as vértebras, do que as demais. Então, lá no seu treino, você pode começar a trabalhar de repente um pouquinho mais de mobilidade de quadril, mobilidade de, enfim, de toda essa região, né, cintura pélvica, né, que a gente fala. Naquele dia que travou, muitas vezes a gente nem consegue, por conta da dor, promover aquelas correções, mas ali era tudo ou nada, né? Você tinha que ali também, né? Dobra um pouquinho o seu joelho e volta. Ó, a sua perna esquerda, ela tá um pouquinho mais curta que a direita. E tá um pouquinho mais rodada para fora, tá? Então, sugere que tenhamos realmente uma disfunção aqui da região sacroiliaca. Daí eu vou pedir para você agora virar de barriga para cima, tá bom? Tá bom. Menina, já. Com a cara toda amassada. Peraí, não me chuma desse jeito. É aquele break ali, né? Você vai marcada? Não, só com a baba aqui. Brincadeira, né? Tô suando. Nem babei. Tá dormindo Fala, ali. Eu só babo quando é massagem, né? As meninas estão fazendo massagem, eu até durmo, sabia? Sério. Muito bem. Bom, vamos posicioná-la então. Existe um tecido que forra toda a nossa coluna por dentro. Não só a coluna, o crânio também, chamado meninge. Ela começa aqui e ela por dentro da coluna vai se colar lá na bacia, lá no sacro e no cóccix. Então, quando a gente promove aqui pequenas trações na sua coluna, a gente consegue ter uma noção das tensões que estão atuando sobre sua coluna. Como se eu pegasse essa toalha de papel e tentasse puxar. Algo não está deixando ela vir, sabe? A gente vai começar fazendo a correção da T5 com a T6, que é aquela torácica mais média, um pouquinho abaixo das escápulas, tá bom? Eu vou pôr a mão lá nas suas costas, tá? A gente localiza aqui. Isso. Eu vou palpar essa região. Vou posicionar para onde eu quero. E você vai soltar um pouquinho esse seu ar. Isso. Vai. A correçãozinha tá feita. Muitas vezes, essas vértebras, elas se bloqueiam numa que nós chamamos de flexão. Então vamos contar aqui, ó, T5 com a T6. Então, ela vem para essa posição aqui e perde essa mobilidade. Então a gente tem que fazer essa alavanca para
liberá-la. E a gente fez essa correção aquele dia. Então você vê que aquele dia ela estava muito mais presa, né? Tava muito mais difícil, rígida. Agora ela já foi mais tranquila. Agora nós vamos na tal daquela que te machucou. A do meio, né? É. Agora a posição vai ser um pouquinho mais pra cá, tá bom? Aqui. Isso. Eu vou jogar um pouquinho mais pra baixo e você vai soltar. Aí. Prontinho. Eu aqui, ó. Fala, galera. Hoje não doeu, cara. Aquele dia não dava nem pra me tocar. Ó, já foi uma costela. Tu tava me virando, eu já tava... Ai. É, com certeza. Seu corpo tava num estado de defesa total. Eu sentia que eu tava assim, ó. Aí E hoje... tu botava a mão pra virar, eu já tava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, aquele dia a gente, primeiro, não conseguiu fazer mais, que é o momento da crise. Às vezes o corpo tá numa situação que ele pode se irritar mais ainda com qualquer manipulação, entende? Por isso que eu falei, ali foi pra tudo ou nada, porque você não conseguia levantar. Nesse trajeto, essas disfunções, elas fazem o quê? É igual a camisa. A camisa não tem que ser soltinha quando a gente se movimenta, né? Ela não tem que ser soltinha. Esses tecidos por dentro da coluna, eles ficam, não é o termo, mas restritos de movimento, sabe? Eu ia falar preso, mas não é preso, ele fica com perda de mobilidade. Vamos lá. A gente vai fazer uma correçãozinha aqui. E depois uma compensação numa vértebra acima aqui. Você vai relaxar seu ombro esquerdo. Vai soltar todo o seu ar. Contatinho aqui. Meu Isso, Deus fez do a correção. céu. Você tem dor de cabeça? Tenho. A coluna cervical é a única parte da coluna vertebral que as artérias passam por dentro dela. Então nós temos duas artérias que saem diretamente ali do coração e sobem pro cérebro, passando por dentro da coluna. Então quando a gente tem uma disfunção nessas vértebras cervicais, essa perfusão sanguínea fica muito prejudicada. Grande parte das pessoas que tem dor de cabeça tem a tal da cefaleia cervicogênica, que é essa. Agora vamos fazer nessa aqui que se compensou um pouquinho também. Você vai respirar um pouquinho, essa tá mais fácil. Relaxa esse ombro, isso. Ó, Nossa senhora. O engraçado é que, tipo assim, tu fez isso aquele dia na sexta-feira. E de novo tá cheio de barulho aqui. Sabe o que acontece? Muitas vezes, teu corpo tá acostumado dessa maneira há anos. É a maneira que ele se coloca. Então ele tá meio viciado, entre aspas, nessa posição. Mas uma coisa legal de observar, que hoje elas estão fazendo a correção muito mais, né, de uma maneira muito mais fácil do que aquele dia. Aquele dia tava preso mesmo, estava duro, né? Agora a gente vai fazer a correção da pelve. Aqui, ó. Tá um pouquinho mais curta mesmo. Eu vou pedir para você dobrar os seus joelhos. E você vai se virar de lado. Pra cá. Isso. De lado assim. De lado, igual no sofá. Tá. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui nos ângulos, tá? Eu vou trazer você um pouquinho mais pra cá. Ela tá com uma disfunção nessa articulação aqui, ó. Tá? Essa articulaçãozinha aqui. Incomoda? Incomoda. É, um pouquinho, né? Até porque não foi ali que machucou, então não é aquela dor aguda a região que tá em disfunção. A dor aguda vai acontecer onde deu ruim ali, né? Solta bem a perna. Relaxa um pouquinho. Vou te dar uma desequilibradinha 2 vezes. Dobra a perna de cima. Joia. Me dê esse braço, nós vamos girar o tronco até a tensão chegar ali na articulação. Você vai respirar um pouquinho, eu vou virar você, não vai cair, fica tranquila. Tá. Respira um pouquinho aqui. Aí. Ai. Isso. O que acontece muitas vezes, quando a gente faz a correção, aí a gente vai ver, às vezes a perna fica até mais comprida, mais longa que a outra, tá? Por quê? Muitas vezes tem alguma compensação desse lado também, tá? Então o seu corpo, que nem a gente estava falando dele ajustar o centro de gravidade, então se eu me inclinar para a esquerda, ele vai fazer de tudo para eu acertar. Então ele faz aqui, mas muitas vezes antes dele fazer aqui, ele já fez aqui também. Então a gente vai virar para o outro lado, e aí eu vou dar uma olhadinha aqui na sua lombar e desse lado da bacia para ver o que está acontecendo. Lombar ali que tentou rodar um pouquinho pro lado contrário. A gente vai deixar esse braço, essa perna aqui, esse braço aqui. Vou te trazer um pouquinho mais pra frente, tá? Isso.
Aqui é mais ou menos parecido o ajustezinho de posição, tá? Dobra de cima. E agora a nossa manobrinha. Isso, não tem um pouquinho mais. A nossa manobrinha vai ser aqui na lomba. Respira um pouquinho. E meu outro braço? Aqui? Esse daqui ele pode deixar um pouquinho mais pra cá, assim, tá? Ó. Aí. Já foi. Prontinho, barriga pra cima. Agora vamos avaliar. Tá joia. Tá feito. Tem alguma outra queixa? Meu braço esquerdo inteiro. É? Sim. Você tá sentindo? Uhum. Ele tá todo se mexendo aqui. Toda a fiação elétrica dos braços saem da cervical. Então nós temos 5 nervos importantes saindo da cervical que vão se transformar em 16 nervos para o braço todo. Então muitas vezes uma disfunção nessas de cima, no teu caso ali, causam um efeito nas de baixo. Entendi. Uma sobrecarga nas de baixo. Então às vezes a gente fazendo a correção da cervical, você tem alívio de sintomas de membro superior. Ó. Tava mais travadinho que o outro. Deu um treque aqui. Mas treina muito soco também, né? Sim, né? E aí, esse impacto todo vai girando aí algumas. Nossa, tornozelo. Tranquilo, pô. Não precisa sair do lugar. Tá ótimo. Deixa eu ver um pouquinho. Tem boa mobilidade do joelho. Legal. Amém. 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 Muito bem. Olha, isso aqui que eu senti, ó. Isso aqui que eu sinto quando desceu a perna. Ah, sim. Dessa Mas articulação, é né? É. Tá. Ó, missão cumprida. Missão cumprida. Check. Eu ia falar, vira de ladinho, levanta com cuidado. Ah, você ia falar? Vira de ladinho, levanta com cuidado. Eu levantando. Estragou tudo que arrumou aqui. Na voadora, assim, já levantou. Quando a pessoa machuca, é normal o corpo entrar num estado de defesa, que é o processo inflamatório. Pô, são seus soldados chegando lá, o corpo fala, pô, deu ruim. Tanto é que o anti-inflamatório não é pra não deixar a inflamação acontecer, é pra modular os efeitos exagerados da inflamação. Por isso que é legal, que nem você fez ali direitinho, pô, deu ruim. Fez uns diazinhos de repouso. Agora tá feitas as correções, se sentindo melhor, bora treinar. Deixa eu treinar agora? Isso. Né? ou até assim, o ideal é deixar seu corpo aceitar um pouco mais essas correções, desinflamar um pouquinho mais, tal. Mas vai lá. Mas assim, você pode fazer o treino hoje, não como se fosse o último treino da sua vida. Vai fazer um treininho. Mais de boa. Consciente. Fazer voltando. Um treino. Tá. Peraí, deixa eu só posicionar ele aqui pra ele não cair. Imagina se ele cair em cima de mim no meio do vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo. Vamos voltar agora nos lugares. Começar a semana bem. E é isso aí, marque sua sessão. Siga ele no Instagram, qual que é o teu arroba? É Armando Marino Físio. Cara, tá muito bom. Meu pescoço tá tipo... se mexendo. E você vai de repente notar essa questão também nas dores de cabeça. Isso aqui é tudo travado, porque eu tenho bruxismo, né? Então. Daí, tipo, isso aqui tensiona muito. Tá tudo interligado. É isso aí, eu que agradeço aí a confiança. Obrigada. Né? Foi muito bom. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, ô Armando, hoje eu não tava tão crocante que nem da outra vez, né? Uhum. Eu falo, mas essa é a ideia, né? A gente ganhar a mobilidade dessas estruturas. Ficar menos crocante. Ficar menos crocante. Eu tava crocante hoje. É. Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Segue o Amanda nas redes sociais, marque sua sessão e bora treinar agora, né? Próximo vídeo tem treino, vai que eu não travo de novo.